O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Domingo que vem é eleição, amém? Você vai votar em quem? O voto é secreto, né, irmão? Amém. Tá, desculpa aí. Foi mal. Né, André? Como é que tu falava no tempo que tu era cheio de gíria, André? Foi mal aí, gente. Foi mal, galera. Foi mal. Então, irmãos, quem vai ganhar? Quem tu acha que vai ganhar essa eleição? É 17 ou como é o outro número? 17 ou 13? Você acha que vai vir a inteligência ou a libertação? Essa libertação tá às avessas, né, irmão? Essa libertação tá complicada. Até o líder da libertação tá lá encarcerado, justamente, porque uma coisa é ser encarcerado injustamente, né? E outra coisa é justamente. Você tem orado pro Lula sair da cadeia? Direto para a cidade do pé junto, né? Entendo, sei. É que nem a Academia Brasileira de Letras, né? Quem entra só sai para a cidade do pé junto, né? Quando eu estudava no tempo da 5ª série, dizia isso. Academia Brasileira de Letras. É onde esses caras que pensam que dominam o idioma, eles se tornam membros. Eu não sei qual é o critério. Até me chamaram para isso. Eu falei, não posso, não tenho tempo. Enfim, irmão. Nós não sabemos de português, mas nós sabemos da vontade do nosso Deus. Tanto sabemos que quando Deus diz assim, cadê você? A gente se esconde. Porque sabe que pisou na bola, não é? Quem sabe que pisou na bola tenta se esconder de Deus. Mas a gente canta assim, ó. Ele sabe cada um dos meus defeitos, o que faço, onde ando, o que procuro. Conhece o meu passado, o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Sabia que Deus quer fazer feliz o teu futuro, né, irmão? Você tem dúvida disso? Não tem dúvida disso. Quem manda o filho morrer na cruz por amor, você não tem dúvida disso. Que ele quer fazer feliz o teu futuro, a tua eternidade. Você não tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Não com esse Deus do cristianismo. Não tem dúvida. Então, irmão, diz assim, Jesus, bate que eu aguento. Mas Deus repreende a quem ama, açoita quem tem por... Quem ele não tem por filho, ele diz, tu quer trilhar esse caminho aí? Vai, trilha o teu caminho. Vai, trilha os teus caminhos da vida, mas não esqueça que de tudo quanto tu fizeres, Deus te trará a juízo. Trará juízo para condenar. Mas aquele que ele está olhando, está vendo como filho, ele quer bater porque ele quer trazer mesmo para não condenar. Você sabe que Deus tem regra. Então, tem coisas que Deus não pode. As pessoas ficam brincando com a teologia. Não, o que é que Deus não pode fazer? O que é que Deus pode? O que é que Deus não pode? Eu te digo, Deus não pode absolver o culpado. E Deus não pode condenar um inocente. Ele não pode, sabe por quê? Porque ele não consegue contrariar a personalidade de justiça que há nele. Ele não consegue. Por isso ele diz, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Deus é justo. Um dos atributos, quando a gente estuda teologia, tem vários títulos de Deus, esses chamados títulos jeovísticos, né? E um dos títulos que a gente estuda nessa matéria é o atributo de Deus da santidade. Ele deixou isso bem claro quando ele disse para Abraão, longe de mim destruir o justo com o ímpio, longe de mim destruir o justo com o ímpio, longe de mim, ou seja, algo que ele não pode fazer. Nunca ninguém ousou dizer que Deus não poderia fazer alguma coisa. Nunca ninguém ousou entrar por esse caminho e dizer que Deus não pode fazer alguma coisa. Pois eu, que conheço Deus pessoalmente, te digo, Ele não pode, Ele não consegue isso. Ele não consegue condenar o justo com o ímpio, e Ele não consegue absolver ao culpado. Ao culpado,
Deus não tem por inocente. Amém? A alma que pecar, essa morre. Ninguém carrega a maldição de ninguém, como se pensava nos tempos de Israel. Os filhos comeram uvas verdes, os pais comeram uvas verdes, o dente dos filhos embotaram. Deus falou assim: que provérbio é esse aí que eu estou ouvindo? Que isso que vocês estão falando? Longe de mim tal coisa. A alma que pecar, essa morrerá. A integridade desse Deus é muito tremenda, irmão. Então, irmão, vai para os pés dele, rasga a alma, rasga o peito, rasga o coração, se entrega, porque ele tem como cartão postal para você, né? Embora a gente saiba que a justiça está acima do amor, mas o que mais transparece para a gente da parte de Deus é o amor. Claro, Jesus morreu na cruz por justiça, mas essa justiça veio pela existência de um grande amor de Deus pela humanidade, porque Deus não quer condenar ninguém, não tem prazer na morte do ímpio, mas espera que todos venham ao pleno arrependimento, porque quem está no pleno arrependimento, ele não pode condenar. Digo eu, representante do Deus vivo na terra, quem está no pleno arrependimento, ele não pode condenar. É contrário ao seu caráter, e caráter é aquilo que norteia as tuas ações. Ele não pode condenar quem esteja no pleno arrependimento. Por isso Davi sobreviveu tanto, e tantas outras pessoas. Por isso que eu e você estamos vivos, porque nos arrependemos dos nossos delitos e pecados nos quais estávamos mortos. Tem uma das coisas que eu mais gosto de falar na minha vida é do amor de Deus. Uma vez aqui no ministério aconteceu uma coisa, Deus começou a deslanchar um monte de mensagens que eu nem abria mais a Bíblia. Estava uma coisa doida, um monte de mensagem de juízo, era pancada para tudo que foi lado, e aquilo estava me sobrecarregando. Todo culto era uma pancadaria imensa de mensagens, só pancada. Eu entrei no meu canto e disse assim: Jesus, tem misericórdia, me dá uma mensagem de amor, me dá uma mensagem de amor. Irmão, tem uma mensagem aí falando do amor de Deus, apaixonante. Naquele dia eu saí, eu desci desse culto assim, feliz demais, como foi gostoso falar do amor de Deus. Mas hoje aqui você vai ouvir o que ele tem para ouvir, amém, irmão? Não pedi para Deus falar nada, só pedi para ele falar o que ele quer falar, amém? Esses últimos dias eu tenho pedido para Deus tirar meu coração de lata e colocar um coração de pedra, porque se não for assim, a justiça não é feita. Bom, uma coisa nós sabemos, que Deus está falando nesse lugar. Então, irmão, outra coisa, né? Irmão, nada de ilusão, né? O cara é 17, aqui numa dos cultos passados, não me recordo se foi o último, o irmão Altair disse que viu vários papéis, né? Caindo com 17, né? Muita gente pode se pensar, é uma alusão a votar no 17. Não, a ordem que nós temos de Deus aqui é não votar em ninguém. Essa é a ordem. Por mais que eu queira ver, sei lá, um ou outro, um ao invés do outro, isso não interessa. Eu não voto em ninguém. Pode o cara dizer, não, esse aí é Zafinat Paneá, é o Salvador do mundo, é o espírito de José. Ele não terá o meu voto. Eu não voto. Acabou o culto, o irmão Altair veio falar: pô, pastor, agora no final eu via os papéis com o número 17 e eles tocavam no chão, eles chegavam até o chão. Completou a trajetória. Quando eles chegavam no chão, se manchavam de lama. Ei, acorda aí, ó. Desperta, ó tu que dormes. Nenhum homem governará bem o mundo se ele não tiver o espírito que eu tenho. Nenhum homem será íntegro o suficiente, manterá suas vestes limpas até o fim, se não tiver o espírito que eu tenho, se não conhecer o Deus que eu conheço. Nenhum.
É o projeto de Deus que ele entre? É, mas também vai se manchar, vai se sujar como todo homem comum que não tem o Espírito da glória de Deus. É projeto. Deus mostrou várias revelações que eu acredito que a grande maioria não entendeu. É projeto que ele entre, sim. Mas vai sair manchado como todo homem comum que não tem o Espírito da glória de Deus. Uma vez tinha 2 candidatos, Maluf e Tancredo Neves. Lembra que eu já contei isso, né? O colégio eleitoral ia votar ou Maluf ou Tancredo Neves. E na igreja que eu estava na época, Nova Jerusalém, os irmãos tinham uma reunião de oração e começaram a clamar e perguntar: Deus, qual é o homem que tu tem para governar a nação brasileira? Deus ainda com aquela filosofia de orar pelos governantes, né? Aquele papo e tal. Deus, qual é o homem que tu tem? Qual desses 2 tu escolheste? Só tinha 2, Tancredo Neves e Paulo Maluf, se não me falha a memória. E de repente uma irmã se levanta em profecia e diz assim: eis aí, digo eu, não escolhi nenhum dos 2. Todo mundo, só tinha 2, só tinha aqueles. Resultado, Tancredo Neves foi votado, mas não assumiu, caiu de cama, não saiu mais do leito. E, meu nome daquele safadão lá do Nordeste? Sarney, o cangaceiro do Nordeste, assumiu. Ele era o vice do Tancredo, assumiu. E foi uma época maravilhosa. Foi uma época maravilhosa. O presidente Sarney, ele fez coisas tremendas. Ele combateu esse império da carne que tem aí. Ele combateu empresários. Eu lembro disso claramente. Eu tinha uma prestação numa loja chamada Impecável Maré Mansa, aqui na Marechal Floriano. E eu tinha, vamos dizer assim, tinha que pagar R$150 de prestação, era o carnezinho. Quando eu cheguei lá para pagar com o carnê, o homem puxou a calculadora, o homem me devolveu quase o dinheiro todo. Falei, que isso? Falei, não, é lei, agora como é que chamava esse negócio? Tinha negócio de URV, e tinha um nome que eles tinham. Mas tinha um nome que eles deram a essa aplicação. O homem me devolveu quase o dinheiro todo. Eu falei, ué, é assim? Falei, pô, se eu soubesse, tinha comprado umas coisas, né? O cara me devolveu, eu fui para pagar tipo R$150, voltei com mais de 100 para casa. Foi o melhor plano para a população. Mas olha para as vestes do Sarney hoje e vê se não é pura lama. Deus põe quem Ele quer, tira quem Ele quer. Se Ele quiser botar Ciro, Ele põe. Se Ele quiser botar Nabucodonosor, Ele põe. Mas ninguém terá o espírito de Daniel. Aleluia, Deus. Ele institui rei, Ele destitui rei, Ele faz o que quer. Ele move os céus e a terra, muda os tempos e as estações. Mas ninguém será como nós. Pode ser o melhor governo, mas nunca será bom bastante para mim. Pode ser o melhor governo, mas nunca será bom bastante para a igreja e nem interessa. Pode botar o diabo no poder, que a igreja continua marchando ilesa. Pode botar o diabo no poder, como o diabo já esteve no poder, o Lula já esteve no poder, o diabo esteve no poder e não conseguiu deter os passos da igreja. Nada detém os passos da igreja, meu irmão. A igreja tem alguém que luta por ela, se chama simplesmente Deus. Simplesmente isso. Irmão, encerro o papo de política, já escolhi meu candidato. Quando eu falo essas piadas, eu vejo os anjos sorrindo. Eles gostam de piada. Eu vou contar piada lá no céu, vou ter um grande auditório, mas vou cobrar de graça não. Aqui, por enquanto, Então, meu irmão, vamos mudar um pouquinho de assunto, irmão. Se você tiver que se envergonhar do seu pecado, não se envergonhe perante homens, porque não faz a mínima diferença.
do que os homens veem no teu delito, no teu erro, no teu pecado. Não se envergonhe perante homens, se envergonhe perante Deus, que vê todas as coisas e é Ele quem vai te julgar. Você não teme a homens, o seu temor é diante de Deus. Então, quando um profeta aponta o teu pecado, não é homem que está apontando, é Deus. E quando Deus usa um homem, é porque você não deu ouvidos das outras vezes que ele falou contigo. Diga-se de passagem, se aqui está escrito, você sabe ler? Então não precisa ninguém falar nada contigo. Não precisa pregação, não precisa profecia. Você não sabe ler? Você não sabe ver quando a sua vida está enquadrada ou desenquadrada? Você não sabe ver, não? Você não sabe ver que aqui diz que tu tem que amar o teu próximo? Você não pode caluniar o teu próximo? Você não matarás, não furtarás, não adulterarás, não odiarás o teu próximo? João diz assim, como é que você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão? Será que você não sabe ver quando você está enquadrado ou desenquadrado? Então, meu irmão, resumindo, se Deus te apontar através de um profeta, glorifica a Deus, porque Ele conhece o teu passado, conhece o teu presente, e o seu projeto é fazer feliz o teu futuro. Você que nesses últimos dias tem visto o peso e a realidade do Deus da geração Jesus Cristo. Você que tem visto quanto essa frase aqui é verdadeira. Ninguém nunca viu uma profecia. Ah, pastor, põe uma frase aí na igreja, ó. Centro de Seleção e Justiça. Ninguém nunca viu essa frase. Ninguém nunca ouviu profecia sobre isso. Ninguém teve sonho sobre isso. Deus falou isso diretamente comigo. E eu nunca consegui expressar, irmão, o real peso disso para a congregação. Sempre falei, é seleção, chamados, escolhidos, inferno, céu. Mas o peso disso é muito real. E hoje algumas pessoas aqui dentro estão sentindo o peso disso. E eu vou acrescentar algo. Não pertencer à geração Jesus Cristo é estar condenado ao inferno. Anote mais essa. Não pertencer à geração Jesus Cristo é estar condenado ao inferno. Pastor, são 20 milhões de assembleanos. O inferno tem lugar para todo mundo. Anote isso no teu coração. Vou repetir. Não pertencer à geração Jesus Cristo é estar condenado ao inferno. Esses dias dessa semana Deus falou comigo. Bom, hoje é o primeiro dia da semana. Semana passada Deus falou comigo. E me lembrou e me mostrou a profecia, inclusive. Como foi no princípio, assim será. Aonde estava a salvação? Nas nações vizinhas ou só no povo liderado por Moisés? Assim é agora nesses últimos dias. Eu sou igualzinho a Moisés, inclusive tenho o cajado dele nas minhas mãos. Vocês são Israel, no meio de vocês tem incredulidade, tem murmuração, tem rebeldia, mas a terra traga, Deus expulsa. No final haverá uma geração que herdará a terra. Não tem salvação fora do cajado de Moisés. Assim é geração Jesus Cristo. Estou cansado, orientarei, enojado, orientarei, de algo que tenho contemplado neste lugar, orientarei, e que hoje orientarei, terrai-manai pra coma-na-bassúbia, será o último dia, orientarei, da minha misericórdia neste lugar, orientarei, pois passeio no meio de vós, orientarei, terrai-manai pra coma-na-bassúbia, e vejo rostos, omanai-manai, terrai,
Oriandanai. Mas não se corrige, Oriandanai, aos meus pés, Oriandanai, terrai. Vejo os rostos, Oriandanai, entristecidos neste lugar, embutido nestes lugares, Oriandanai. E a partir de hoje, trarei o meu juízo, Oriandanai. A última oportunidade será neste momento, neste dia, Oriandanai. Digo eu, o Senhor, deste lugar. Não trarei neste lugar, Oriandanai, outro culto de misericórdia, Oriandanai. A esses, Oriandanai, terrai, manai, pra coma na bassúbia, que tem zombado de mim neste lugar. Pois posso contemplar, Oriandanai, a tenda face neste lugar. Oriandanai, manai, terrai, manai, pra coma na bassúbia, e vos verá que eu sou o Deus que vos falo neste lugar. Oriandanai, manai, pra coma na bassúbia. Pois aqui vos falo eu vos falo nesta hora, pois não trarei, a partir de hoje, Oriandanai, repito, incessantemente neste lugar, não trarei para aqueles, Oriandanai, que eu tenho falado, Oriandanai, que eu tenho açoitado, Oriandanai, e estão zombando de mim neste lugar. Pois nesta hora eu vos digo que levantei-se um ponto neste lugar de ouro, e vejo nesta hora muitos nesse lugar dizendo: não é Deus que está falando neste momento, mas eu vos apresento diante de ti nesta hora, e falo como homem, para que vos entenda que eu sou Deus nessa terra, Oriandanai. E aqui nesta hora estás o meu sacerdote, Oriandanai, que tem levantado como ouro neste lugar, e vós tem zombado neste lugar, Oriandanai. Mas vos verá que aqueles que eu tenho açoitado, Oriandanai, e não tem se corrigido, a partir de hoje, Oriandanai, trarei o juízo sobre ti. Pois e hoje eis a última oportunidade. Assim diz o Deus deste lugar, que fala como homem nessa terra, Oriandanai. Deus abriu hoje uma porta, uma última porta, dentro dessa dispensação, uma porta de misericórdia. De um modo geral, dentro desse ministério tem duas portas aqui dentro. Aqui dentro tem duas portas. Uma é de salvação e outra de condenação. É por isso que essa frase, quando me foi dada, Centro de Seleção e Justiça, o e-justiça veio me espetando, e eu quase que eu não queria colocar e-justiça, porque eu não estava entendendo o e-justiça. Eu sabia que era um centro de seleção, isso eu sabia, sempre soube, mas e-justiça, e Deus mostrou algo, uma das coisas que Deus falou, muito intrigante, poderosa, Deus falou assim: é e-justiça, porque muita gente que tem capa de crente, eu vou fazer passar por aqui. E vai ficar claro para essas pessoas que elas não têm nenhuma justiça na vida delas. E eu vou fazer justiça mostrando a falsidade do cristianismo que eles têm no coração deles. E esse passar por aqui não é passar por dentro desse lugar, sentar nessas cadeiras. Esse passar por aqui é por onde passar
uma pregação, uma palavra da voz da restauração na vida dessas pessoas. Por isso que Deus mandou distribuir milhares e milhares de CDs e DVDs por dentro das igrejas. O trabalho é todo gratuito para não ter dificuldade de que ninguém possa acessar. E quando passa a voz da restauração pela vida das pessoas, quando elas não se enquadram, Deus vem e diz: e justiça? Todo 10, 20, 30, 40 anos de igreja deles serviu apenas para a condenação e justiça. Por isso que é e justiça. Aqui, irmãos, tem duas portas abertas. Uma é da salvação, outra da condenação. Isso foi dito em parábolas nas pregações muitas vezes. Irmão, você não entra na igreja para ser salvo, você entra na igreja para ser selecionado. Seleção tem prova, seleção tem luta, seleção tem dificuldade. Já viu aqueles cursos dos cadetes do exército, da aeronáutica, o camarada que aspira a ser, como é que chama? Oficial, etc. Aquela coisa terrível. Quando termina o curso, o camarada está desgastado, em pedaço. Uns entram com 68 quilos, quando sai está com 60. E em 3 meses o cara perde 8 quilos brincando, numa luta, numa dificuldade. Reino de Deus é assim, irmão, é porta estreita, é caminho apertado. Eu estou falando novidade? Não está escrito, Jesus falou, o reino de Deus é uma porta estreita, o caminho apertado, e poucos passam por essa porta. Reino de Deus não é para todo mundo. Se a porta é estreita, o caminho é apertado, quando você olha para a Universal, você não vê uma porta estreita, você não vê um caminho apertado numa multidão. A Universal tem milhões de frequentadores, não são membros, milhões de frequentadores. Isso não é porta estreita, isso é porta larga. Quando você olha hoje para essa Assembleia de Deus, elas têm mais de 20 milhões de membros. Isso não é uma porta estreita, isso é uma porta larga. 20 milhões de membros passaram. Porta estreita é outra coisa, é difícil de passar, é difícil de permanecer. Isso é geração Jesus Cristo, uma porta estreita, um chicote do mundo. Você ouve aqui, você ouve as coisas mais horrendas, que às vezes eu brinco com a minha esposa e digo assim: no próximo culto não tem ninguém depois dessa palavra, no próximo culto não tem ninguém depois dessa revelação, e você volta. Se você volta é porque você quer Deus, mas o teu querer Deus não está sendo bastante. Querer Deus é uma coisa, querer até morrer por esse Deus é outro nível, é outro estágio. Tem algumas pessoas que estão envolvidas nos clamores por aí. Ah, pastor, que eu vou clamar, blá, blá, blá. Eu digo assim: irmão, não vai não. Você não está no nível para entrar nesse clamor. E Deus já revelou que muitos estão clamando, mas não chega até Ele. Porque a coisa não é brincadeira. Eu não sou da geração Jesus Cristo porque entro por aquelas portas ou porque acesso um site. Ah, lá no grupo do WhatsApp tem um bando de gente lá no grupo do WhatsApp pensando que faz parte da geração Jesus Cristo. Eu estou só esperando uma brecha, uma vírgula para cortar. Estou só esperando dar uma pisadinha na bola para me cortar, para mostrar que nunca foram geração Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que estão no grupo do WhatsApp que eu tenho nojo. Quem sabe o Espírito Santo não diz assim: ó, está falando contigo. Aí o camarada, quando eu voltar lá, ele diz assim: fulano saiu, ótimo. Isso aqui, meu irmão, é uma porta. O meu projeto é te empurrar pela porta que leva ao reino de Deus. Se você não quer compromisso com Deus, a coisa vai ficar estreita para você. E não é estreita aqui não, porque aqui você levanta as costas, vira as costas, vai embora, acabou. Deus te larga lá, te esquece, não vai ter nenhuma profecia mandada para você, nem nada. Mas fica estreita na hora que você comparecer perante o tribunal do juízo, o grande trono branco, o juízo de Deus. Ali é que vai ficar estreito. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Uma coisa que o Espírito Santo soprou na minha memória tem mais ou menos um mês atrás. As pessoas não levam Deus a sério, sabe por quê? Porque não estão acreditando que o inferno
é realidade. As pessoas não estão acreditando que o inferno é uma realidade. O islamita vai para o inferno, o católico vai para o inferno, o espírita vai para o inferno, o homicida, o blasfemador, o pedófilo vão para o inferno. Tudo bem, eles vão para o inferno, mas o que te faz escapar do inferno? Eu não sou homicida, eu não sou pedófilo, eu não sou estuprador, não adoro imagem, eu não invoco o espírito dos mortos, mas a Bíblia diz uma coisa muito mais simples: por tuas palavras serás justificado, condenado ou absolvido. Por tuas palavras. O inferno é tanto para aquele que tropeça nas palavras, quanto para aquele que defrauda o seu próximo, para aquele que mata, aquele que se desvirtua, aquele que blasfema. Basta tropeçar na palavra e o juízo já vem, porque a porta é estreita, muito estreita. Então, meu irmão, essa injustiça, depois que Deus me mostrou, me fascinou. E sabe qual foi o exemplo que Deus me deu para esse injustiça? Sabe qual foi o exemplo que Deus me deu? Quando Deus falou isso comigo, Deus falou: olha o Francisco. Vocês lembram do Francisco? Olha o Francisco, ele sempre teve uma capa de crente. Ele, por onde passou, tinha dinheiro, que foi presidente de sindicato, membro de sindicato. Inclusive, das coisas que ele falou, ele nunca comentou aqui, porque ele sempre deu uma de que a vida dele sempre foi íntegra, e se ele contasse tudo que ele tinha, eu diria logo: esse cara foi um ladrão também na vida dele, porque nenhum assessorista, nenhum porteiro de hotel consegue ter prédio de 3 andares, apartamento aqui, ali, não sei aonde mais, não consegue. Um trabalhador não consegue ter essas coisas, é impossível. Então Deus falou para mim: olha o Francisco, por onde passou, inclusive com seu recurso financeiro, ajudou em igrejas, comprou coisas, bancou coisas de igreja. Ele sempre teve a melhor capa de crente, mas eu trouxe ele para cá para mostrar quem verdadeiramente ele é. E Deus falou: por isso é centro de seleção e justiça. Deus só pode mostrar a sua justiça quando a voz da restauração atravessa os corações humanos. Você quer Deus, meu irmão? Eu te garanto uma coisa: fora de Geração Jesus Cristo você não vai encontrar. Não vai encontrar. Essa é a única porta da salvação. Que ousadia dizer isso, né? Então vou dizer aqui bem claro: cuspo no Deus das Assembleias, cuspo no Deus dos batistas, escarneço do Deus das metodistas, qualquer outra organização que tiver por aí, eu estou cuspindo na cara do Deus deles. Acabou a história. Eles podem dizer o que quer que eles digam, eu estou cuspindo. E os meus objetivos, estou alcançando dia após dia. Ninguém detém a minha caminhada. Todos os projetos que eu disse que ia realizar, tudo que se colocou como barreira na minha frente, eu derrubei e realizei, porque o Senhor Deus é comigo e Ele vai adiante de nós. Realizei tudo. Quem tem seus projetos interrompidos não tem Deus. Como há pouco tempo, né? O camarada: não, Deus me mandou eu ficar aí dentro porque tem uma obra aí dentro. Falei: daqui tu não entra mais. Acabou. Então cadê o Deus dele? Eu sou maior. Agora eu quero ver quem interrompe um projeto que eu digo que foi enviado com o meu Deus. Se eu disser que vou a tal lugar porque Deus me mandou, eu quero ver quem me detém. Essa é a diferença. Então, meu irmão, presta muita atenção. Deus faz justiça, não vai brincar. Você sabe que céu é real? Você está aqui porque você quer ir para o céu. Se você pisar na bola, você vai para o inferno. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Não pensa que Deus vai te salvar porque te achou bonitinho. Não, Deus vai ter misericórdia de mim, né? Eu amo a Deus. O verdadeiro amor é demonstrado na guerra, na batalha, na arena. Estava vendo um documentário hoje de Nero, que incendiou Roma para culpar os cristãos. Acabou que ele ficou tão louco que se degolou, meteu o canivete na garganta e se matou, o tal de Nero. E eu estava vendo que o impressionante que eles ficavam era, eles diziam: esses homens seguem um mito.
Um mito de Jesus que ressuscitou. Eles são canibais, porque a tal da Santa Ceia do Senhor, né, este é o corpo de Cristo. Então, acusavam os cristãos de canibalismo e ainda assim diziam que eles seguiam um mito, mas aí a fé cristã se alastrou, porque o povo começou a dizer assim: como é que pode essas pessoas seguir um mito e serem falsos e enganadores, e na hora de ter que apostar a vida, eles morrerem pelo aquilo que dizem ser falso, ser enganador e ser mito? E a fé cristã começou a se alastrar e dominar o império. É isso, meu irmão. Você está disposto a morrer pelo seu mito chamado Jesus? Você está disposto a apostar a vida nessa realidade que para outros são apenas mito? Mas como é que um mito fala comigo quando eu acordo? Como é que um mito fala comigo durante o dia? Como é que o mito me sussurra no ouvido que eu tenho que falar para você? Como é que um mito dá essa presença, estremece todo mundo, arrepia todo mundo? Como é que um mito te faz derramar as tuas lágrimas, abrir o teu coração? Você sabe que ele é real, sabe muito bem que ele é real. Hoje foi aberta uma porta de misericórdia, para que tu não sejas lançado fora. Detalhe, vírgula, alguns aqui entraram no caminho, que apesar de estarem como alvos da misericórdia, terão que pagar o seu preço. Paga o teu preço, deixa o couro na estrada, deixa teu corpo ficar em carne viva, se revolvendo na pedra, deixa que o teu corpo vá para o inferno, mas que o teu espírito seja salvo no dia do Senhor, como diz Paulo a respeito de alguém que traiu. Então, meu irmão, paga o teu preço, abre o teu coração, abate o teu orgulho, abaixa o teu nariz. Tem uma pessoa que eu converso com alguns irmãos de vez em quando e digo assim: incrível, essa pessoa não abaixa o nariz de jeito nenhum. Vem falar com o irmão de nariz em pé, vem falar comigo de nariz em pé. Se provoca ira em nós, meros mortais, que dirá em Deus? Você, meu irmão, sabe que há dois caminhos, um leva ao céu, mas o outro está ativo também, leva ao inferno. Existem anjos e demônios, existem. Existe Deus e diabo, existe. Existe céu e inferno, existe. Se liga, desperta, sai dessa dormência, sai da mornidão, rasga o coração, não aceita ser apenas um crente, não aceita, porque a geração de Jesus Cristo não foi edificada sobre a vida de um mero crente eu conheci nas assembleias, nos batistas e por aí afora. Eu não sou igual a eles e não sirvo Deus deles. Eu não sou um mero crente, tu também não tem que ser. Eu não sou igual a eles, e os conceitos deles aqui dentro não sobrevivem, até o Deus deles eu estou chutando. Teve duas assembleianas que sentaram aí nos cultos para trás, não aguentaram as pancadas, fugiram, mas mesmo assim o profeta ainda disse: pastor, aquelas duas que estavam ali, Deus mandou elas voltarem para o prostíbulo delas. Eu conheço, são moradoras aqui do bairro, são das Assembleias de Deus, foram aqui do campo de São Cristóvão, agora estão naquele campo lá de baixo. Prostíbulo, é isso que são as Assembleias de Deus. O Deus daqui não é cafetão. Acorda, meu irmão, aproveita hoje essa grande porta de misericórdia. Aproveita hoje essa grande porta e entra por ela. Entra, mas não entra de pé não, entra se arrastando. Não entra de pé não, se arrastando. É assim que se entra na porta de misericórdia. Se você não atentar para essa realidade, meu irmão, a coisa vai ficar muito estreita. Quando Deus bater o tempo da sua vida, que Ele encerrar, você vai se deparar
Com que voz? A voz é uma só, mas com as palavras. Tem uma palavra que diz: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino. Mas tem outra que diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas pastor, eu não pratico nenhuma iniquidade. O que tu deixa de crer, o que tu deixa de viver é iniquidade, porque aquele que sabe fazer o bem e se omite, comete pecado. Tem mais: não fazer o bem ao meu próximo, não, fazer o bem a si mesmo. A tua vida, a tua fé, o teu cristianismo é fazer bem a si mesmo. Você tem que fazer bem a si mesmo, primeiro a si, depois aos outros. Atente então para essa realidade, meu irmão. Essa é a mensagem de hoje. Não terminou, mas é a mensagem de hoje. Que o Senhor possa olhar para você hoje com um coração de compaixão, olhos de misericórdia, porque nós sabemos que haverá um tempo em que as pessoas vão chegar e dizer: Senhor, abre-nos a porta. E Ele vai dizer: não vos conheço. Mas por enquanto, ainda há tempo. Atente para essa realidade, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E que grandes coisas! Verdadeiramente existe um Deus poderoso, mas Ele se chama o Deus da geração Jesus Cristo. A paz para a igreja. Pastor, quando o irmão André estava louvando, eu vi na congregação cair muitas folhas da Bíblia, tá? Mas muitas folhas. E os irmãos estavam em pé, né, louvando, e eu vi quando muitos irmãos pegavam essas folhas da Bíblia, entendeu? Com muita força, sabe? Pegando, querendo pegar. E outras caíam do lado de alguns irmãos e eles menosprezavam, como que se não estavam nem aí para aquelas folhas que estavam caindo, tá? Que é a palavra do Senhor. Amém. Só até aqui. Amém. É impossível não sentir esse mover, né? Da misericórdia de Deus. É impossível. Olha, irmão Paulo Mota, Deus me mostra você parado, estacionado. E você parado, o teu homem espiritual também não anda, fica parado. Então Deus coloca diante de ti nessa manhã um caminho. Vai, homem, assim te manda dizer o Deus da geração de Jesus Cristo. Anda, se movimenta, continue sua caminhada, pois no final dela você vai ver uma porta aberta para você. Mas não fica parado não, porque senão a tua mente ficará petrificada. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo para você nessa manhã. Amém. Até aqui. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta manhã gloriosa, eu vi um tapete de água. Esse tapete, ele ia e voltava. Quando ele vinha, ele trazia algumas pessoas. Mas quando ele voltava de volta, ele levava algumas pessoas. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi algumas festas e algumas reuniões de pessoas que pessoas fizeram. E vi um anjo anotar tudo o que foi dito nessas festas e nessas reuniões. Então o anjo partiu. Então essa visão cessou. Amém.
Amém. Deus me mostrou nessa manhã uma porta muito estreita. Essa porta é branca. Eu vi essa porta nos céus, não os céus dos homens, mas os céus da glória de Deus. E eu pedi um sinal de Deus pela tua boca, mestre, e Deus, quando você mencionou que a salvação vinha somente através de Moisés, e que o Senhor era Moisés e o cajado de Moisés estava na sua mão, Deus me confirmou essa visão. Esta porta é senão a porta da salvação, é o teu ministério, é a tua vida, manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo. Deus me mostrou uma segunda porta. Essa porta é de ouro, e dessa porta saiu uma águia grande, e ela sobrevoou a congregação e passou no meio da congregação. E logo em seguida, o Espírito Santo de Deus moveu a irmã Cláudia, e ela passou no meio da congregação, entregando a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Deus me mostrou um furacão. Esse furacão, ele vinha dos céus, mas ele vinha de lado, e ele passava, e toda a igreja ficava no meio desse furacão, e esse furacão passava, provando toda a igreja. Essa é a palavra do Senhor nesta manhã, até aqui. Alô. Grandioso é o Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, aquele homem ensanguentado e açoitado e ferido que eu vejo do lado do Senhor alguns cultos, hoje ele também está aí do lado do Senhor. Só que o corpo dele, que estava nu, veio uma veste do céu branca e o cobria ele. Então eu via um manto, e esse manto, ele pairava sobre a congregação no começo, e esse manto, ele estava muito encharcado, e ele vinha e molhava a congregação. No momento que a irmã Cláudia estava entregando a profecia, eu vi a pressa dos anjos. Eles chegaram aqui com muita pressa, eles tinham bandejas nas mãos e pedaços de pães nas mãos. E eu via eles enfileirar os irmãos para louvar a Deus. Foi o que eu entendi, que essas misericórdias, essa porta que Deus abriu hoje de misericórdia neste lugar, ela também alcançaria as pessoas no momento do louvor. Irmã Rosana, eu vi uma escada branca. Essa escada tinha um homem em cima. Então ele puxava a Helena, e ele segurava a Helena no colo. Depois eu vi você caminhar. Diante de você havia um grande abismo, e você parou bem na beirada desse abismo. E aquele homem que está aqui, ele olhava para você e dizia: não pule. Não pule, aguente os açoites. Mas essa visão, irmã, foi tão tremenda que eu via você a ponto de saltar. Você quase pulou nesse abismo. E assim diz o Senhor:
Se pulares nesse abismo, certamente morrerás, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Irmã Dayana, eu vi um pequeno coração, e esse coração descia do céu, ele era muito pequeno. E eu vi o anjo, ele abria essa parte sua da barriga, e ele tentava colocar esse coração, mas ele tinha uma certa dificuldade, e ele mexia, mas ele tinha uma certa dificuldade de encaixar esse coração dentro de ti. Depois de muito insistir, ele conseguiu encaixar esse coração dentro de ti. E Deus me deu uma palavra. Tu sentirás dores, mas sou eu que estou lhe operando, diz o Senhor, o teu Deus. Irmão Josimar, eu vi 6 portais, irmão. Esses portais eram de ouro. Eu via você passar pelo primeiro com uma certa dificuldade. Passou pelo segundo ainda com uma certa dificuldade. Do terceiro portal em diante, irmão, você passava ele com um pouco mais de facilidade. E no final, era colocado um colar no seu pescoço, irmão, quando você passava nesses portais. E eu entendi, irmão, que você passou por várias dispensações neste lugar, e Deus tem te aprovado em todas elas. Engrandecido e exaltado seja o nosso Deus. Mestre, eu vi aquelas correntes que tem, ela corta, que tem navalha na ponta de ouro, e essas correntes saiu naquele mover glorioso, e ela pairou sobre a igreja, e eu vi que a primeira dela enrolou o Senhor junto com o púlpito, e quando ela enrolava, eu via que ela enrolava, ela também cortava, o Senhor feria o Senhor. Eu vi o rosto do Senhor bem desfigurado, porém a boca não tinha marca nenhuma. Então, essas correntes saíram pela igreja, e eu vi que ela enrolou o irmão Alessandro, enrolou o irmão Reinaldo, a irmã Daniela Maia, o irmão Davidson, a irmã Cláudia, o irmão Rômulo. Eu vi essa corrente enrolar alguns irmãos, mas ela enrolava e ela feria mesmo, ela machucava os irmãos. Irmã Cláudia, eu via você afinar. Impressionante, à medida que você ia passando pela igreja e você entregando a profecia, você ia afinando, como se peso, como se algo saísse de você naquele momento, como se você estivesse carregando algo e algo saísse de você, e aquele algo ia te deixando mais leve. Foi isso que eu entendi na visão, irmã. Amém, mestre, até aqui. Eu vi o Davidson sentado ali naquela cadeira. Ele estava sentado de cabeça baixa. Ao lado vi outra pessoa, agachada do lado da cadeira. Também era o Davidson. Deus deu uma palavra a Davidson. Não tenta ser duas pessoas. Seja somente o que eu te fiz. Não tem amigo neste lugar.
Vi aquele boneco assassino chegar diante da Noelma. Em seguida, vi suas mãos manchadas de sangue. Deus disse assim, Noelma: tem as suas mãos manchadas de sangue neste lugar. Dei a oportunidade e não aproveitou. Ainda é tempo de redimir. Deus disse assim: aquele que aqui açoitei não se corrigiu, esconde atrás de um computador, não sobreviverá. Colocarei em vós o espírito de loucura e da depressão. Vi os pés do Moquibel. Em seguida vi uma espada sem auxílio de mão e cortava os pés, retirando das pernas. Assim diz o Senhor: não tem os pés nesse lugar. Helenilson, Deus diz assim: vou falar pela última vez, apartai. Eu não estou naquele lugar. Vi um anjo cavando com enxada ao lado da Maria e na frente da Rosana. E Deus disse assim: Maria, Vieira, Rosângela, Luciana, verás que não tem proteção nesse lugar. Vi um pano preto em cima da casa da Rosângela Vieira. Diz o Senhor: não estou naquele lugar. E digo mais, nunca estive naquele lugar. Magno, assim diz o Senhor: se contente em aprender, não é hora de falar, não joga a palavra ao vento. Alexandre, vi sua camisa sendo retirada. Eu tenho uma palavra aos profetas. Os meus têm que ser diferentes. Quando falava do grupo, Deus manda dizer assim, entre outras, Deus manda esclarecer que 2 pessoas não faz parte deste lugar, Tupiara e Eronilde. E tu, Marcel, é culpado disso, pois tentou enganar esse lugar. Altair, assim diz o Senhor: não coloca panos quentes em ninguém, cuida do que eu tenho te entregado. Paz, igreja. Mestre, na oração inicial, Deus me fez contemplar uma corda, sendo que essa corda, como se tivesse, tinha coisas pontiagudas, parecendo com espinho, né, nessa corda. Ela envolveu toda a congregação. E as 2 pontas estavam com o Senhor. Ela estava com aquele nó, que tu vai puxando uma ponta e tu vai apertando ele, não sei se é o tal do nó de marinheiro, se ele afirma, mas estava com esse nó, que tu ia fazendo esse gesto e apertando. Nessa oração inicial, o Senhor estava fazendo isso, nessa corda. Lentamente, estava apertando essa corda. Era uma corda como se fosse um espinho, que tinha aquelas coisas pontiagudas em toda a congregação. E ao decorrer, Deus me fez contemplar essa corda, não essa corda, outra corda, em ti, que está do lado do irmão Rubens, de óculos, que tem um bigode. É o Senhor mesmo. Isso, o Senhor mesmo. E o Deus da geração Jesus Cristo tem uma palavra para ti nessa hora. Tu não tens um projeto meu cumprido.
as suas vestes estão sujas porque você escolheu isso. Eu te trouxe aqui para você se atentar que eu não sou o Deus aos seus moldes. Eu sou conhecido como o Deus do mestre Tupirani para você. Então, antes de você ir à frente ao púlpito, entendas o que eu estou dizendo a ti nesta hora, pois és uma única chance. Muito ainda tenho a tratar contigo. Tu tem que ser um só. Quem está diante de mim tem que se sentir um nada, pois quem és poderoso sou eu, o Deus da geração Jesus Cristo. Assim eu digo a ti nesta manhã. Jumara, como tu pode instruir o seu filho se tu não sabes como fazer? Buscai a fonte que te alimenta. Assim diz o Senhor. Mestre, Deus me fez contemplar essas blusas da geração de Jesus Cristo. Em alguns, sem auxílio de mão, ser rasgada, assim, bem no meio, assim, de uma forma, dessa forma. Em outros, elas brilharem. Deus me revelou de algumas pessoas, só que Ele não mandou dizer agora. A tia, a filha do irmão Alex, o Deus da geração Jesus Cristo, manda te lembrar os momentos que você buscou Ele, as lágrimas que percorreram a sua face. A tua queda começou quando você pensou que Ele não estava mais contigo, que Ele não estava tratando contigo, quando tu quis levar tudo aos seus moldes, com a força do seu braço. Tu perdestes a minha graça nesse momento. Aos meus servos eu não abandono. Aqueles que estão humildes diante de mim, eu não abandono. Não há nada que acontece com os meus servos que não tenha a minha mão. Pois eu queria te amadurecer. Eu queria fazer você crescer. Você seria outra pessoa hoje. Tu procuraste isso. Se quiseres realmente mudança na tua vida, como tem pedido a mim na sua intimidade, aguente os meus açoites. Assim eu digo a ti nesta manhã. Irmão Altair, quando você louvou aqui pela segunda vez, eu vi as suas asas abrirem e bater. Mas o Deus da geração de Jesus Cristo manda te alertar que você ainda não saiu da correção que você se encontra. E há uma única forma para você sair. Uma única forma. Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo. Há um erro só. Um erro que os profetas podem cometer. Um erro que podem não. Um erro só que os profetas, no começo, assim diz o Senhor, um erro só que os profetas no começo estão a cometer. Você não se atentou a isso. Preste atenção que estou lhe dizendo a ti nesta hora. Há uma única forma de você sair dessa correção. Uma única forma. Rubens, eu vi chicote sem auxílio de mão pegar nas suas costas no momento dos louvores. Irmão Alexandre, Genésio, Deus me faz contemplar teias de aranha em seus pés, irmão. Não adianta, irmão, tu perguntar como pode isso, Deus? Como pode isso, Deus? Não adianta tu perguntar isso a Deus dessa forma. Tu sabes com quem tem que tirar as tuas dúvidas. Assim diz o Senhor.
Luciano, eu te dei 1, 2, 3 chances de você se redimir. Você me negou. Você me negou. Eu vejo teu coração podre. Tu não estás aqui por causa de si mesma. É porque eu, o Deus da geração Jesus Cristo, te cortei nesta manhã. Tu saberás o porquê isso está acontecendo. E atentai para o meu tratar contigo. Tu saberás o porquê isso está acontecendo. Sou eu que falo contigo, o Deus da geração Jesus Cristo. Está aqui, mestre. No momento dos comentários, eu vi, mestre, o senhor sendo vestido com uma capa, mas essa capa era de ouro. Ela se movia que nem um pano, mas ela era de ouro. E essa capa vinha com ombreiras. Eu não sei que cor eram essas ombreiras. Elas pareciam de asas. E a capa, ela não ficava parada, ela se movimentava. Ia voando atrás do Senhor. Essa capa de ouro. Amém. Eu vi um homem, e esse homem tinha um lança-chamas nas suas mãos. E ele ia lançando fogo pela congregação, muito fogo. E alguns esse fogo pegava e queimava e eles gritavam. Outros, quando o fogo pegava, eles se ajoelhavam. Choravam e suplicavam a Deus. E outros ainda, quando o fogo batia neles, era como ouro. E eles brilhavam mais ainda, muito mais. E tinha pontos negros que esse fogo ia queimando e ia sumindo, esse ouro ia ficando mais puro. E tinha outros que eram diamantes. E esse fogo vinha, batia e só iluminava mais, nada acontecia com aquele diamante. E assim esse homem foi passando com esse lança-chamas. E foi jogando fogo, a congregação inteira virou em fogo. E ele não parou, era muito fogo mesmo, que saía do lança-chamas. E eu tenho uma palavra do Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. A minha voz é ouvida no meio de vós. Os meus princípios e os meus caminhos são ditados a cada culto, a cada pregação. O meu sacerdote, o meu número 1, ordena os meus caminhos e as minhas veredas retas de justiça, pelo amor que ele tem ao meu nome, pelo amor que ele tem ao meu povo. Por isso, eu serei honrado pelos que me honram, e os que me honram
serão honrados por mim, diz o Senhor. Haverá um tempo de um levante tão grande de certas pessoas no meio da geração Jesus Cristo, que assustará não só o mundo, mas os seus próprios irmãos. Prepare-se, pois eu venho trazendo um tempo de colheita no meio da geração Jesus Cristo. Eu via 2 carros, um à frente do outro, e eu vi que o anjo tentou entrar dentro de um carro e tentou ligar e tentou ver se ele se movia, mas o carro não se mexia. Então o anjo saiu e bateu nele com uma espécie de um pedaço de pau curto, assim, nos 30 centímetros. Ele bateu e o carro sumiu, desapareceu e não foi visto mais. E ficou o outro carro, e ele fez o mesmo processo no outro carro. Tentou ligar, tentou mexer dentro dele, ver se o carro funcionava, e o carro também não funcionou. Só que nesse segundo ele deu com a vara e depois deu um chute ainda antes do carro sumir, e o carro desaparecia. Amém. Eu vi um pé pisando sobre a Dominique. Em seguida, vi uma mão grande batendo nela. Dominique, assim diz o Senhor, não adianta esconder, eu te alcançarei. Alô, mestre, ainda naquele mover, eu vi atrás do Senhor um grande sol e saía de dentro desse sol, em chamas, o número 14 do 10. E quando lhe era entregue, que o Senhor pegava na mão, ele se transformava em ouro. E o número é 14 do 10, lhe era entregue. Amém. Irmão Paulo Sérgio, eu via você e a irmã Suelene deitadas numa calçada próxima ao meio-fio. Vocês estavam encolhidos. Então eu vi em direção a vocês, você e a irmã Suelene. E quando eu olhava, eu via você no chão deitado e a irmã Suelene também no chão deitados e sujos. Então eu via você de novo e a irmã Suelene vir em direção a vocês, só que vocês estavam limpos. E eram 4 que eu via, 2 de cada. Então, você chamava você mesmo naquele chão. Então, você levantava sujo e seguia você que estava em pé limpo. E caminhava os 4 em direção a um outro caminho. E ali essa visão cessava, irmão. Amém. Irmã Dayana, Deus manda te dizer o seguinte: todos os sonhos que Ele te deu para você sonhar irão se concretizar, vão se cumprir na tua vida. As minhas promessas se cumprirão, todas elas, diz o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Alguém mais? Não.
Vamos ficar de pé então. Vamos agradecer o Deus que tem falado conosco. Esse Deus é tão tremendo que até mesmo quando eu estou errado, Ele ainda assim fala comigo. Esse Deus, Ele é tão tremendo que sabia que Adão estava se escondendo dele. E Ele foi atrás de Adão. Isso é que é Deus. Verdadeiramente um Deus tremendo. Deus bom, Deus justo. Deus que ama. Para lançar fora, esse Deus peleja muito, demora demais, porque não tem prazer na morte de ninguém. Bendito Deus, excelso, glorioso, nós te damos graças, Senhor, por tuas compaixões e misericórdias, e Senhor, como sempre, particularmente eu, se estamos errados, Senhor, desce o teu chicote, põe-nos freio, põe-nos cabresto, mas Deus, puxa-nos para o caminho certo, porque nós bem sabemos que há um caminho santo e um caminho de trevas. Por isso, Senhor, muitos estarão engomados, bonitos e sem arranhão, no caminho das trevas. Nós queremos, Senhor, ainda que em pedaços, estarmos no caminho que conduz à tua glória, porque olhando nós para Cristo, nenhuma beleza víamos, nenhuma formosura. Era o mais desprezado, indigno entre os homens, experimentado nos trabalhos e nas dores, mas ali estava um homem no centro da tua vontade. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Pois os teus chicotes, Senhor, são herança gloriosa para aqueles que são os teus verdadeiros. Por isso, seja engrandecido, Deus, porque nenhum ser humano tem outro bem além de ti, desde que reconheça que só o Senhor é Deus. Nós te damos graça, conduz-nos em o nome santo do Senhor Jesus. Até o fim. Paulo Sérgio, assim diz o Senhor: obstinai em um caminho que eu não estou. Se não atentai, chegará ao fim da estrada. Alô. Mestre, no momento dessa oração final, eu tive uma visão onde eu via a Luciana dentro de um fogo. E ela gritava muito. E aquele fogo vinha consumindo ela aos poucos, e era muito fogo. E eu vi o desespero dela dentro dessas chamas. Amém. Leva-nos, Deus, pois nós cuidamos e lutamos para ainda sermos os teus guerreiros. Jesus, nós que não tiraremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.